Olá, nesse vídeo a gente vai fazer cálculos de determinantes, sendo de uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada de ordem 2 e depois de uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, uma matriz 3 por 3. Então aqui eu quero calcular o determinante dessa matriz, que é uma matriz 2 por 2, né, uma matriz quadrada. Lembra que determinante a gente só vai calcular de matriz quadrada. Eu poderia demonstrar que eu vou fazer um determinante escrevendo assim, ó, 2, 3, menos 1, 2. Essa aqui é uma das notações de determinante. Se vocês virem duas barrinhas, que não são colchetes, são barrinhas verticais, e uns números dentro, como se fosse em ordem, né, de matriz, isso significa um determinante. Eu posso também escrever assim, determinante da matriz A. São as formas de denotar que eu quero fazer um determinante. Então, aqui, vamos fazer o determinante da matriz A, desta matriz aqui. Então, eu posso colocar assim, coloco nas barrinhas, 2, 3, menos 1, 2. Aquela matriz que está ali. Eu poderia só colocar isso, tá? É a mesma coisa. Se vocês virem, calcule os determinantes, aí está só demonstrado por isso, só as barrinhas e os números dentro já é determinante. Isso é muito importante porque quando vocês virem alguma matriz que está dessa forma, com barras verticais dos lados, na verdade eu não estou falando da matriz, eu estou falando do número que representa essa matriz, que é o determinante. Tá? Então faz muita diferença eu ter um colchete ou um parêntese, também poderia ser, a matriz poderia ser assim, 1, 2, 0, 2. Isso aqui também é uma matriz. Também é uma notação que a gente pode utilizar. Mas quando eu tenho as barrinhas verticais, na verdade, eu estou fazendo a operação aqui dentro. Então, na verdade, eu estou falando do determinante e não da matriz em si. Então, vamos lá. Como é que se faz determinante de matriz quadrada 2 por 2? É muito simples, é só eu multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, 2 vezes 2, isso aqui vai ficar, então, 2 vezes 2, menos a multiplicação da diagonal dos elementos da diagonal secundária. Então, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, nesse caso aqui, o determinante da matriz A vai ficar igual a 4 mais 3, 7. Então, tá aqui, determinante de A, que eu poderia colocar assim também, ó, determinante de A, barrinha vertical com A, é igual a 7. Esse é o jeito de calcular qualquer determinante que seja de uma matriz 2 por 2 quadrada. Agora, como é que fica uma 3 por 3? Então, aqui a gente tem uma matriz 3 por 3 e existe uma coisa chamada regra de Sarrus, se a gente for falar em português, mas os franceses, que é isso aqui vem de um nome de um matemático, é Sarrus. Então, nós vamos fazer, então, usando essa regra. O que a gente faz para usar essa regra? A gente repete essas duas colunas aqui, a primeira e a segunda coluna aqui do lado. Então, vamos lá. 2, 5, 1, 3, 2, 4. Repito aqui do lado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, então esses elementos aqui. Vou fazer o mesmo com os elementos paralelos da diagonal principal, aqui e aqui. E vou somar esses produtos. Então, vamos lá, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, como aqui é negativo, então, menos 12. Mais a multiplicação aqui, agora, da primeira paralela diagonal principal. 3 vezes 0 dá 0, vezes 1, 0. Então, 0. Mais essa diagonal aqui, paralela à principal. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 vezes 4, menos 20. Então, não é mais, aqui no nosso caso, vai ficar negativo. Então, menos 20. Agora, isso aqui é a diagonal principal, multiplicação dos elementos da diagonal principal,
e das duas paralelas da diagonal principal. E a gente vai diminuir, então isso aqui é da regra, esse menos aqui é da regra. Dá mesma coisa, só que em relação à diagonal secundária. A diagonal secundária para a gente é essa aqui, ó. Aqui, menos 1, 2, 1. Então, eu vou multiplicar esses elementos, depois eu vou multiplicar aqui, que é a primeira paralela a ela, e depois aqui, que é a segunda paralela a ela. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, ali, menos 2. Agora aqui, primeira paralela diagonal secundária. 2 vezes 0, 0, vezes 4, 0. Então, vou botar aqui, não precisa, tá? Mas a gente está estudando, então eu estou colocando tudo. 3 vezes 5, 15, vezes 3, 15 vezes 3, 45. Como tem o sinal negativo aqui, então menos, que o nosso vai ficar aqui, vai ficar menos 45. E fecha aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo, né, de cada um dos pedaços. Aqui vai dar menos 12, menos 20, menos 32. Menos, ó, esse menos aqui é da regra de Sarrus. E aqui a gente vai fazer o que tem aqui dentro de cálculo. Devo 2, devo 45, vou ficar devendo, então eu vou colocar aqui dentro ainda. Devendo 47, então menos 47. Então, igual aqui. Estou fazendo o determinante, vou botar aqui do lado, determinante da matriz A. Então, vai ficar menos 32, e aqui é como se fosse, não, né? É o menos 1 vezes o menos 47, multiplicação, aqui uma multiplicação de números com o mesmo sinal, então dá positivo 47. Então, nesse caso, eu tenho 47, devo 32, vai sobrar 15, então, mais 15. Esse é o determinante da matriz A. Valeu, então, abração!